Olá, companheiras e companheiros. Meu nome é Chiquinho, meu apelido é Francisco, sou um dos coordenadores gerais do Sintoferj, junto com o companheiro Esteban, também outro coordenador geral, junto com a Juliana, nossa assessora e coordenadora que faz a coordenação de todo o nosso corpo jurídico, e também com os advogados do Rude Cassel, a doutora Thaís e a doutora Isabela, que vão nessa live trazer para a gente aqui um bom debate e uma boa explicação sobre esse processo, sobre essa conquista dessa ação judicial que determina a devolução da contribuição previdenciária sobre um terço de férias. Então, é importante que a categoria acompanhe. Essa live vai ficar gravada, está sendo transmitida pelos canais do YouTube, Facebook e também pela nossa rádio do Sintoferj, e ficará gravada aí para os companheiros depois acompanharem e tirarem as suas dúvidas a partir do debate que a gente vai fazer aqui, explicando todo o procedimento, de forma que a gente possa dar todas as informações para que depois a categoria não tenha que reclamar da entidade nossa, de todos nós, de que não foi explicado. Então é importante que essa live fique gravada para que a gente possa ter uma boa condução e explicação para que todos tenham ciência de como se dará o processo, que será explicado pelos nossos advogados. Ok? Esteban. Então, bom dia, Hoje, terça-feira, a gente está fazendo a live pela manhã. Vai ter gente que vai assistir à noite, que vai assistir de tarde, mas a gente está fazendo aqui pela manhã de terça-feira. Antes da companheira Juliana aqui iniciar a apresentação aqui das questões relativas à ação, a gente quer valorizar aqui e pedir para que todos acessem os canais de comunicação do sindicato. Tanto os canais eletrônicos, a mídia social, que a gente tem, como aqui a rádio, Facebook, YouTube, como também a nossa mídia impressa, o jornal. Ele sempre está trazendo informações mais aprofundadas, Essa edição atual, a partir de amanhã nós já vamos estar fechando uma nova. E aqui é onde noticia essa vitória jurídica da ação da contribuição previdenciária no terço de férias e também já prepara o futuro ao vivo que nós faremos em julho sobre a questão da decisão relativa ao abono, permanência incidindo no 13º e também no terço de férias. É importante dizer que nós estamos em greve também, então tem muita gente assistindo que participa das atividades, que está presente, está nas assembleias, mas eu sei também, nós sabemos, que muita gente que está assistindo não tem acompanhado, não tem estado presente, e o que a gente quer reforçar enquanto sindicato é que além da contribuição individual, a filiação, e aí quem não é filiado também, convidamos a filiar, já a gente vai botar aí na tela o link para poder as pessoas saberem como se filia, a presença física é muito importante, As vitórias que nós temos têm a ver com a força que a gente tem de mobilização, E o sindicato cumpre seu papel, além da luta política, a luta reivindicatória sindical, nós também temos uma estrutura jurídica que fica ali caçando todas as oportunidades que nós temos de dar algum ganho para o trabalhador e para a trabalhadora. Afinal de contas, não está fácil viver com a inflação que a gente tem, com o custo de vida que a gente tem, e é tarefa do sindicato tentar melhorar essa condição de vida. Então, valorize o sindicato, venha para a luta amanhã, 10 de junho, nós temos assembleia, às 10 horas, no auditório do CT, no auditório do IPUB, na Praia Vermelha, e em Macaé, simultâneo, ao mesmo tempo, com definições sobre a greve, sobre a questão da luta para a implementação do reconhecimento de saberes e competências, que já tem sido alvo de várias lives aqui, do GT Carreira, Então, esse é o convite aí que fica para a gente nesse momento, E aí, a companheira Juliana, aí, da nossa assessoria jurídica, pode dar início aí aos trabalhos. Então tá. Então vamos lá. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Sintoferj. Essa é uma live com gostinho especial, porque é a primeira live do jurídico, da entidade. Então, quem ainda não encaminhou o link, encaminha para os seus colegas, porque é muito importante, é uma live que vai falar de ganho para a categoria, o Esteban e o Francisco já falaram do que se trata, mas a gente precisa entender o que é essa ação e como vai ser daqui para frente. E ela abrange a toda a categoria e vocês precisam entender isso. Então, fiquem até o final e vamos compartilhar o link com o máximo de pessoas possíveis, até porque ela vai ficar gravada e a gente vai conseguir abranger a todo mundo prestando esse esclarecimento. Hoje com a gente temos doutora Thaís e doutora Isabela, do escritório Cassel e Rosarim.
E a gente já pode começar, né, meninas? O que vocês acham? Podemos, estamos prontas. Estão prontas? Então vamos lá, a gente vai procurar ser bem objetivo, numa linguagem que todo mundo entenda. É importante a participação de vocês também pelo YouTube, pelo Facebook. Caso falte alguma pergunta que a gente tenha preparado aqui para vocês, vocês já encaminham por lá, porque a equipe toda que faz isso aqui acontecer está atenta, né, a todos os informes de vocês, a todos os questionamentos, né? E principalmente opinem para que a gente tenha mais lives do jurídico, né? Para que a gente fale mais sobre temas da atualidade, né? O que a gente pretende é manter uma rotina com o jurídico, o nosso jurídico também interno, trabalhista, civil, né? Para a gente tirar todas as dúvidas do cotidiano, da vida, tá bom? Então vamos lá, meninas, vamos começar com a Isabela. Isabela, você quer dar um bom dia para o pessoal? Bom dia! É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que a gente consiga esclarecer e explicar bem o que é o PSS sobre terço de férias, que parece um nome complicado, mas é uma coisa super simples. Isso aí, então vamos lá. Isabela, então para a gente começar, você pode nos explicar o que é o PSS e por que ele incide sobre o terço de férias dos servidores? Claro. PSS é o Plano de Seguridade Social, que é a contribuição previdenciária que é descontada mensalmente nos contra-cheques dos servidores públicos. Adicional de férias é o adicional que o servidor recebe quando sai de férias, de 1/3 da sua remuneração. Por isso que também é conhecido como adicional de férias, terço constitucional. E o PSS sobre o terço de férias era justamente a incidência dessa contribuição previdenciária sobre o adicional de férias quando o servidor o recebia. E é importante frisar que isso acontecia até 2012, isso já não acontece mais. Então, incidia, não incide mais. Ah, perfeito. E qual foi o fundamento jurídico central da ação de vocês, né? Qual foi a tese que baseou a ação que vocês propuseram? O adicional de férias, ele é um adicional que não é incorporado ao salário, ele tem uma natureza indenizatória. Então, se discutiu a legitimidade de incidir a contribuição previdenciária sobre isso, já que ele não ia reverberar no momento da aposentadoria. Então, foi uma construção jurisprudencial e depois amparada pela legislação. Por quê? A lei diz sobre quais rubricas o PSS incide, e nós tivemos uma alteração que retira a incidência do PSS sobre o adicional de férias. Ah, perfeito. Essa foi uma ação, né, proposta de forma coletiva, não é isso? Isso, perfeito. E a gente já noticiou, né, em todos os canais, a procedência dessa ação, né, que foi favorável aos servidores. Essa decisão já transitou em julgado ou ainda cabe recurso? Não, ela já transitou em julgado e já não cabe mais nenhum recurso sobre ela. Por isso que a gente já pode iniciar essa fase de execução. Então, conta pra gente, Isabela, a que o servidor teve direito a partir desse trânsito julgado, a partir dessa ação julgada procedente? Certo. Eu expliquei que a gente teve uma alteração legislativa que o PSS já não incide mais sobre o adicional de férias. Mas a restrição à devolução dos valores do período que houve essa incidência, essa devolução do PSS, ela só foi conquistada a partir da ação judicial do Sintuferge. Então, com essa ação, o servidor ganhou o direito a ter restituído os valores que foram descontados indevidamente. Sim, sim. E qual o período dessa restituição? O período ele é de junho de 2010 a fevereiro de 2012. Então, se nesse período o servidor teve o desconto do PSS sobre o terço de férias, ele vai ter direito à devolução desses valores. Ah, muito obrigada, Isabela. Agora a gente vai incomodar um pouquinho, né, a Thaís, que está ali ansiosa, esperando também para dar bom dia para todo mundo que assiste a gente. Bom dia, Thaís. Bom dia, Juliana. Bom dia, Francisco, Esteban, a todo mundo que está acompanhando, está comentando aqui no chat, aos filiados que estão nos prestigiando hoje, nesse momento tão importante. É uma satisfação estar nesse momento de vitória, que a gente pode divulgar uma vitória do sindicato e que a gente está organizando e vai explicar, né, como é que a gente vai fazer daqui para frente para que os filiados se beneficiem dessa vitória da entidade. Ah, perfeito. Thaís e todos que estão nos acompanhando nesse momento, a gente já está sabendo como é que a gente chegou a esse ganho, né, para a coletividade, para toda a categoria. E aí a gente agora quer uma pergunta que
eu acho que é a curiosidade de todo mundo nesse momento, né? Que está todo mundo ansioso por saber como é que se calcula esse valor a ser restituído. Tem juros, tem correção monetária, como é que funciona isso, Thaís? Perfeito, Juliana. Sim. Agora que a ação coletiva transitou em julgado, voltando um pouquinho, né, mais para o início, ou seja, a ação coletiva encerrou. Agora a gente vai para a parte individual. Vamos individualizar. Então, cada afiliado que tem direito a essa devolução precisa calcular e obter o valor do seu crédito. Como que a gente obtém esse valor do crédito que vai ser executado individualmente? Através da identificação da rubrica que constou o desconto da contribuição previdenciária sobre o adicional de férias. Então, lá na sua ficha financeira, tem uma rubrica que se chama Contribuição Previdenciária sobre o Adicional de Férias, tá? PSS sobre férias. Essa rubrica, ela tem que constar no período de 2010 até 2012. Então, se constar esse desconto na ficha financeira de 2010 a 2012, você tem direito à devolução desse valor. Então, primeiro ponto, obter essa ficha financeira, que vai ser a base do nosso cálculo, identificar essa rubrica, a gente identifica essa rubrica, no caso, pelo sistema que a gente vai falar daqui a pouquinho, vai ser de forma automatizada, mas através dessa ficha financeira a gente obtém, então, a informação de quanto foi descontado. A partir da apuração e identificação desse montante, a gente atualiza os valores. Como que é feita essa atualização? Tem, sim, que incidir juros e correção monetária, tá? Não vai ser devolvido o valor desatualizado, vai ter atualização. A atualização, ela segue o manual de cálculos da Justiça Federal e o que é determinado na própria ação coletiva, tá? Que no caso é seguir esse manual que informa que incide a taxa Selic, que é o índice que contempla as ações de natureza tributária. Então, sobre o valor que foi descontado nessa rubrica, a gente vai aplicar a taxa Selic, desde quando foi descontado até a data de atualização. Então, tem sim a incidência de juros e correção. Esse valor que foi descontado vai ser atualizado. Ah, perfeito. Doutora Juliana, tá aí, só me meter um pouco aqui, porque eu acho que é importante reforçar essa explicação, porque nós tivemos problemas outros, né, de outras situações em que a categoria, né, entendia por estar na ação coletiva, né, muitas das vezes não acionou a ação individualizada na execução. Então, é importante a gente frisar essa questão, né, do processo coletivo, porque o processo coletivo, as limitações da entidade no processo coletivo e a necessidade depois de fazer a execução individualizados. Acho que é importante frisar isso, a legislação, a mudança, pelo menos eu gostaria disso, porque é uma situação que a categoria reclama muito e trouxe problemas em outras situações. Ótimo ponto, é importante ressaltar mesmo, Francisco, para explicar então para todo mundo, né? A gente tem uma ação coletiva, essa ação coletiva era em nome do sindicato, era em nome da entidade, mas uma vez que se encerrou essa ação coletiva e vai se iniciar uma nova fase, que é a fase de execução, é uma fase obrigatória, não tem como a gente obter o pagamento dos valores sem dar início a essa fase de execução. E nesse momento, a ação é individualizada, tá? Então, precisamos o quê? Obter os documentos individuais, obter autorização individual, ou seja, a outorga dos poderes de forma individual à assessoria jurídica, para que aqueles que entreguem esses documentos, façam o cálculo e assinem a procuração, a gente promova a execução individual. Esse momento se chama de cumprimento de sentença individual. É o momento que a gente executa o crédito individualizado dos filiados, tá? Então, somente vai ser ajuizado para quem acessar o portal, que eu vou explicar na sequência, e entregar os documentos que são necessários para a gente promover essa execução individual. Aqueles que não entregarem não vão ter execução, tá? Porque a ação coletiva já se encerrou. Agora é apenas para quem procurar o sindicato, acessar o portal e enviar os documentos necessários. Thaís, então agora ficou outra dúvida aqui, que inclusive é uma dúvida que veio no chat também. A decisão abrange apenas os sindicalizados ativos ou também aos aposentados e pensionistas?
Então, a decisão, ela contempla os servidores filiados que, no período executado, qual que é o período que a gente está executando? Junho de 2010 a 2012, fevereiro de 2012. Então, o servidor tinha que estar ativo nesse período para ter o desconto de contribuição previdenciária sobre o adicional de férias. Então, podemos executar para os servidores atualmente filiados do sindicato, então, que esteja filiado, servidores que não são filiados e querem executar, vão procurar o sindicato, se filiar, mas que a época do período executado, ou seja, dentro desse período de junho de 2010 a fevereiro de 2012, tiveram esse desconto. Então, se o servidor era ativo e depois veio a falecer e a pensionista tem as fichas financeiras, a gente pode executar também para a pensionista afiliada e para os aposentados que, à época da execução, que se aposentaram depois, tiveram esse desconto. Então, sim, abrange. Ah, que ótimo. E ainda dá tempo de se filiar, porque a gente tem ainda uma boa parte da categoria que não é filiada ao sindicato, mas que aí o escritório não abrange a execução dessas pessoas. Dá tempo de se filiar ainda? As pessoas podem, por exemplo, correr hoje, se filiar ao sindicato para poder garantir a estrutura do escritório, né, a estrutura do sindicato para fazer a sua execução? Perfeito, com certeza. Como eu havia dito, não importa se o servidor era afiliado à época do ajuizamento da ação coletiva. A ação coletiva foi ajuizada lá em 2015, mas o que importa é se hoje ele está afiliado. Se hoje ele está afiliado ou se não está afiliado e quer se filiar, ainda pode se filiar para obter a restituição do seu crédito. Então, sim, o servidor que não está afiliado e deseja participar da execução pode se filiar também. Ah, que legal. Posso pegar uma parte? Então, claro. Já que você puxou o gancho, nós estamos aqui com o nosso companheiro técnico aqui na comunicação, o Bapelli, pedi para ele botar na tela como que filia no Sintoferj, aproveitar a oportunidade, deve ter pessoas que não são filiadas e estão assistindo. Então, dá para assistir ali, ó, o Bapelli botou na tela. Mostra para a gente, Bapelli, hoje em dia, como que está fácil filiar no Sintoferj. Antigamente tinha que trazer uma ficha, né? A pessoa, quem é jovem há mais tempo aí na categoria, vem com a ficha física aqui, botava na mão ali da Flavinha na recepção. Aí, ó, ele está mostrando. Tem um filia-se lá na ponta direita da tela. Ele vai clicar lá em cima, para a gente dar uma olhada no filia-se, e vai abrir. Olha lá, ó. O que abriu? Campanha de filiação. Os passo a passo é bem simples. Tem uma ficha, né, um PDF. A pessoa faz o download, preenche o que é fundamental ali, né, que é CPF, CIAP, nome, o endereço e tal, e envia para o e-mail. O e-mail está ali com a pessoa enviando isso, assinando digitalmente, ou mesmo apenas o fato já de mandar o e-mail, já autoriza o sindicato a fazer o desconto, porque nós temos o direito de fazer isso, nós temos um contrato em consignatária. Então, quem está assistindo, ajuda a gente a divulgar isso. Nós vamos botar no chat, o Bapelli vai botar aí no chat do YouTube, ele vai botar no chat também do Face ali, divulga para a galera, para se filiar. A força do sindicato é a força da filiação. A gente paga o escritório, paga a força de trabalho do sindicato, esse adesivo que está aqui no peito, esse microfone, tudo isso aqui com a força da categoria financiando. Então, é 1% só para ter o retorno que a gente está tendo, né? A gente teve agora em maio um reajuste da greve, que foi na ordem aí, no mínimo de 5%, né? Para algumas pessoas foi mais. Olha o quanto que vale a pena investir. É melhor do que investir em bet, né? É melhor do que investir em bet. Sindicato não é bet. Sindicato não é bet. Investe no sindicato que tem retorno, né? Então, fica aí a dica. Filie-se, tá? E aproveitando o gancho que a Juliana puxou. Tá ótimo. A gente tem mais duas perguntinhas aqui que nós preparamos, e para a gente atender as perguntas do chat também, tá? Não fiquem ansiosos, a gente vai atender a todas as perguntas. Mas a gente queria aproveitar esse momento também para avisar as meninas do escritório, a Thaís e a Isabela, que a gente está com uma audiência incrível. A gente já está batendo 120 pessoas na live, então a gente gostaria muito de agradecer a todos que estão nos assistindo, né, e agradecer os compartilhamentos e todas as perguntas que estão vindo via chat, já a gente vai ler, tá bom?
Então, Thaís, vamos dar sequência aqui para a gente terminar com o nosso roteiro pré-pronto, mas mais esclarecedor possível. E como é que vai se dar essa execução individualizada? Você já deu aí uma palhinha, já falou que vai ter um portal. Conta para a gente aí como é que vai ser esse portal, quais são os documentos que o servidor vai precisar reunir, né? Outra coisa que as pessoas vão perguntar muito, se tem prazo para a gente entrar com essa execução, como é que o escritório está organizando, né, esse grupo de execuções. Uma outra questão importante, como é que eu, sindicalizado, acompanho a minha ação, né? Vai lá, você vai explicar tudo, como é que vai entrar com a ação, como é que, né, vai funcionar essa questão do portal, mas e depois? Como é que eu, enquanto sindicalizado, acompanho essa ação? Bom, vamos lá então, vou tentar ser mais didática possível, é super simples, tá? A gente tem bastante experiência com a parte de execução, são anos trabalhando com execuções. A gente organizou, então, junto com o sindicato, um portal para recebimento dos documentos, tá? Em breve, o Sintuferj vai postar uma notícia de convocação, vai divulgar pelas redes essa convocação. Lá vai constar o link desse portal, que é um site que a gente desenvolveu para vocês, então, obterem todas as informações detalhadas sobre a ação, sobre essa fase de execução, sobre os riscos, tudo vai estar descrito nesse portal. Acessando o portal, você vai preencher os seus dados cadastrais que a gente precisa, né, para dar o ajuizamento, para realizar o ajuizamento da execução. Preenchendo os dados cadastrais, você vai obter a procuração e a declaração de hipossuficiência. Já me adiantando a perguntas que eu vi ali, tem custos iniciais para pagamento na Justiça Federal do Rio de Janeiro, que é onde a ação vai ser proposta, mas iremos solicitar o benefício da gratuidade, portanto, é necessário esse documento, essa declaração, para que a gente solicite para eximir o filiado de arcar com essa custa inicial. Então, obtendo os documentos, na próxima etapa, o filiado vai nos encaminhar os documentos necessários. Então, o que o filiado precisa obter para a gente poder executar em seu nome? Primeiramente, as fichas financeiras. Já vi também que teve pergunta de onde obter as fichas financeiras. Para obter as fichas financeiras do período, que eu vou repetir, porque é bem importante essa informação, que é de 2010 a 2012, então são fichas financeiras anuais. Nessas fichas contém a informação anual de todos os recebimentos e descontos do servidor. Então, primeiro, obter as fichas financeiras de 2010 a 2012, onde obter pelo SolGov. Então, acessando o SolGov, você vai conseguir fazer a solicitação no próprio SolGov e obter as fichas em formato PDF. Além das fichas financeiras desse período, de 2010 a 2012, precisamos de um contra-cheque atual, precisamos de um documento de identificação com foto, comprovante de residência e a procuração assinada e a declaração de hipossuficiência assinada. Tudo isso vai estar escrito no portal. O portal já está pronto, em breve vai ser feita a publicação para que vocês acessem, leiam todas as informações, obtenham um modelo de procuração, um modelo de declaração, reúnam os documentos e consigam fazer a entrega via portal. No próprio portal, também, quando você fazer a entrega da ficha financeira, você já vai obter de forma automatizada o valor do seu crédito atualizado. Então, isso é uma coisa que a gente trabalhou bastante para garantir aos filiados que eles consigam, né, subindo as fichas, já identificar, já ter o valor do seu crédito. Então, a gente conseguiu automatizar essa etapa de cálculos, então não é um custo a menos, inclusive, para o sindicato, para o filiado, que não vai ter que arcar com o calculista. Então, de forma automatizada, a gente subindo a ficha financeira, o servidor, na próxima etapa, já vai conseguir ver, visualizar o valor do seu crédito e avançar para a entrega dos documentos. Uma vez entregue todos os documentos que eu mencionei aqui, o escritório vai analisar, que é muito importante a gente fazer essa análise individualizada, verificar que a procuração está assinada corretamente, inclusive a procuração pode ser assinada pelo SolGov também, verificar que a assinatura está correta,
que os documentos estão corretos, que não tem documento rasurado, que as fichas financeiras são do período correto. Então, uma vez entregue esses documentos, o escritório, que tem uma equipe especializada, que vai ficar especializada nessa execução, vai analisar documento por documento do servidor. Se estiver tudo ok, nós vamos promover o ajuizamento da execução. Como que o filiado vai acompanhar o seu processo? Como a gente falou antes, agora é um momento que vira um processo individualizado. Mas individualizado significa que o crédito é individual. Não impede que a gente agrupe, né, em função da quantidade de filiados, é uma quantidade grande de filiados, até por ajuste com a própria vara, que a gente agrupa em grupos de 10, tá? Mas isso não traz prejuízo, a execução continua sendo individual, independente de ser em grupo ou não. O que vale é o valor individual do crédito de cada um. Então, cada situação é individualizada, ainda que esteja agrupado por questão de organização da própria vara, tá? Então, a partir do momento que a gente ajuiza, depois que os documentos forem entregues, a gente avisa por e-mail. Então, a gente informa por e-mail o filiado que a execução foi ajuizada, a gente informa o número do processo, a vara que está tramitando e ainda disponibiliza o link para a consulta pública do processo. Então, o filiado pode, ele mesmo, acessar o link da Justiça Federal do Rio de Janeiro e consultar o seu processo. E ainda, a gente, para todas as execuções, todos os processos, a gente disponibiliza atendimento presencial no sindicato, a gente tem uma pessoa de escritório que fica todos os dias pronta para atender, se tiver dúvidas, consultei meu processo na consulta pública, mas não entendi, ainda quero entender um pouco mais, pode ir presencialmente no sindicato e também pode entrar em contato diretamente com o escritório. Além da disponibilização de consulta presencial, a gente também atende por telefone, atende por WhatsApp e também vamos disponibilizar, quando for publicada essa notícia, vamos disponibilizar um e-mail exclusivo para esse serviço, para a execução da contribuição previdenciária sobre o adicional de férias. Então, teremos um e-mail que o filiado também pode enviar, que a gente vai responder. Então, são diversos os canais para a gente responder as consultas e o filiado conseguir acompanhar a sua execução até o recebimento do seu crédito. Quanto à pergunta sobre o prazo, mas até quando que eu posso enviar os documentos, até quando que eu posso acessar o portal, né? Estou com dúvidas de quando eu vou conseguir as fichas. Então, a partir do encerramento da ação coletiva, nós temos 5 anos para promover as execuções individuais. A ação coletiva transitou esse ano, 2026. Então, significa que podemos executar para os filiados do Sintufed até 2031. Mas, para fins de organização, a gente sempre organiza os ajuizamentos, o recebimento dos documentos em lote. Então, temos toda uma organização. Então, o primeiro lote, o recebimento vai ser até dezembro deste ano. Então, dá para obter os documentos com calma, tirar todas as dúvidas, entrar no portal, entregar os documentos e a gente vai ajuizar. A gente não vai esperar até dezembro para ajuizar, pelo contrário, assim que tiver tudo ok, os documentos forem analisados, estiver tudo confirmado, não tem nenhum problema de documentação, a gente já ajuiza, tá? E você já vai receber a informação sobre o ajuizamento com o número do seu processo e os links para consulta. Mas essa primeira convocação é para que entreguem os documentos até dezembro deste ano, tá? Então, tem tempo ainda para entregar esse ano. Já vamos estar ajuizando. Quem ajuiza antes, a tendência que o processo, né? Não tem como garantir, mas a tendência que o processo já vai se encaminhando para a fase de pagamento. Acredito que as perguntas nessa... A gente tem uma última pergunta aqui preparada, Thaís, para a gente depois entrar nas questões do chat, né? E é uma pergunta muito importante, que é o que aflige muito a categoria, né? Qual o risco de se entrar com essa execução hoje, né? E haver condenação em custas e honorários em favor da União, nesse momento? Isso é bem importante, eu vi que já tiveram vários filiados questionando, acho que é um ponto que sim, a gente tem que deixar bem claro, a gente tem muita responsabilidade com essa parte jurídica de riscos, e o que já consta lá no portal, no site que vocês vão acessar, é justamente
esse esclarecimento. Toda ação nova, e essa fase de execução que não tem como a gente fugir, é obrigatório fazer para receber esse crédito, sempre tem riscos, tá? Independente de a ação coletiva ter tido decisão favorável. É uma nova etapa para garantir o pagamento do que o sindicato garantiu, mas sempre tem riscos. Por quê? Porque a Fazenda Pública, a tendência dela é tentar impugnar, é tentar apresentar recurso, é tentar evitar e protelar esse pagamento desse crédito. Então, sempre há a possibilidade da Fazenda apresentar a impugnação e ter uma análise dessa impugnação, trazer alguma questão jurídica ou de fato para discutir esses valores. Então, sempre tem o risco, mas a assessoria jurídica está mais do que preparada para lidar com qualquer tese que venha a ser trazida pela Fazenda Pública, tá? Temos anos de experiências. Essa matéria é uma matéria que está pacificada e não tem nada quanto à questão de metodologia de cálculo que realmente tenha fundamento para ser questionado, tá? Não há dúvida sobre índice de correção, os valores estão calculados conforme a metodologia estipulada pela Justiça Federal. Além disso, se tomou cuidado, tem uma resposta da própria administração confirmando que não houveram pagamentos administrativos, não foram realizados pagamentos administrativos para devolver esse valor que está sendo executado. Mas, ainda assim, sempre há risco da Fazenda impugnar, sim, de praxe, até esperado que se impugne, mas a gente está preparado para apresentar a resposta à impugnação para o prosseguimento dessa execução até o pagamento do crédito. O que a gente vai fazer para quem está chegando agora e não ouviu? Nós vamos solicitar, então, essa declaração de hipossuficiência para os filiados, né, que querem executar, para a gente tentar evitar o pagamento de custas e, eventualmente, se tiver uma sucumbência, também evitar. Então, vamos pedir o benefício da gratuidade de justiça. Mas sempre há risco, inclusive há risco de ser indeferido o benefício da gratuidade. Mas a gente está preparado para qualquer tese que a Fazenda venha a apresentar. Thaís, então você acha que essa questão da própria administração, né, já ter assumido que, a gente pode dizer até que ter assumido o erro, né, de não ter pago ainda, né, de não ter feito devolução, isso minimiza os riscos dessa ação? É isso, esse é o diferencial, digamos assim. Exatamente. Há documento com informação do órgão pagador confirmando que não houve pagamento, devolução desse valor que está sendo executado. Então, se não houve essa devolução de forma administrativa, o filiado tem direito ao recebimento. E é isso que a gente vai obter através da execução. Beleza, deixa eu pegar um gancho aqui num importante momento de luta nossa aqui, né, porque eu acho que ela tem a ver realmente com a conjuntura e com a mudança, né, que aconteceu, e é importante a gente frisar bem, e a tese aí que, né, o escritório está apontando, né, apontando os riscos, apontando que tem menos risco em razão de determinadas situações, porque a disputa jurídica ela é isso, ela não é 100%. Ela é a disputa e a gente, né, tem que falar isso de forma transparente para a categoria e tem que dar um registro importante da luta que o sindicato fez em outras ações, né, por causa da mudança da legislação, né, e em relação a outro processo, que é a grande reclamação da categoria, vou tocar apenas, né, para a gente, não é o ponto da live, mas é importante frisar bem sobre isso, né, que quando tem essas questões, né, agora, a partir dessas mudanças que aconteceram, né, o pagamento de sucumbência, ela não é para o escritório, ela não é para o sindicato, ela é para a União. É a AGU, né, que conseguiu, né, criar esse instrumento, e eu tenho feito essa crítica abertamente, e faço aqui com muita tranquilidade, não tenho medo de fazer,
porque eu acho que foi feito realmente com essa mudança que foi dada, né, aí o direito, né, conseguido como conquista aí dos trabalhadores, no caso dos advogados da União, né, de ter o direito à sucumbência. Isso traz para a gente um amplo debate sobre essa questão, porque, de fato, é preocupante as movimentações que estão acontecendo por parte dos advogados da União, em razão de estar se movimentando nos processos, né, numa luta incessante por busca da sua sucumbência, por busca do seu direito à produtividade como produtividade. Isso, para mim, politicamente, está sendo horrível na disputa, tem limitado as nossas entidades. Eu tenho levado esse debate também a nível nacional, enquanto dirigente nacional da FASUBRA, e que a gente precisa fazer esse debate amplo com a sociedade, né? Porque essa metodologia, essa nova ação, né, esse novo movimento por parte do pagamento de sucumbência aos advogados da União tem trazido uma dificuldade e um questionamento nosso moral também, eu coloco essa palavra moral, né, em razão da gente buscar o nosso direito e ainda ter, né, que pagar a quem já tem um salário significativo bom, muito melhor do que o meu como servidor público e co-irmão aí no serviço público, e isso tem realmente trazido problemas para nós, né, e muitas das vezes a dúvida. Então, a fala é mais no sentido, né, de limpar o campo aqui, de que não é o sindicato que recebe, não é o escritório que recebe a sucumbência quando há derrota na ação, né, é a União. Lamentavelmente, né, criaram esse instrumento que dificulta muito a nossa busca no direito por meio da justiça. Fazer esse registro aqui para dialogar, inclusive, com a crítica que o sindicato vem recebendo injustamente, com a crítica que o escritório vem recebendo injustamente, e a gente precisa falar sobre isso. Temos outro momento para falar, mas eu queria fazer esse registro porque ela é uma luta sindical que eu estou encampando nacionalmente, vários colegas estão encampando para a gente fazer o enfrentamento, né, e isentar, né, a categoria de pagamento de sucumbência quando a ação não é garantida. É isso. Eu só complementando, a gente faz esse alerta porque realmente cada ação tem o seu risco, mas é uma ação distinta da dos 28, tem essa questão que não houve pagamento administrativo, a confirmação do órgão, então são valores relativamente mais baixos e não há por que não executar um crédito que é direito do filiado. Então, se você tem direito à restituição desses valores, vamos executar e obter a restituição desse crédito. Gente, vamos passar para as perguntas do chat agora. Muitas delas já foram respondidas, né, mas eu acho que vale a pena a gente rapidinho, né, fazer umas respostas sucintas para lembrar o que foi dito nessa live, mesmo porque tem gente chegando agora também. Tipo isso, tipo um ping-pong, né? Então, a gente tem aqui, ó, como será feito o pagamento de quem tem direito? Aproveitar, antes dessa explicação de vocês, né, que mais à frente surge assim, esse crédito tinha que, então, ser imediato. Então, explica para a gente, por favor, Thaís, como é que vai ser feito esse pagamento? Né, explica de novo, por favor, né? Por que ele não é creditado imediatamente, né? Porque muita gente está perguntando isso também. Perfeito, essa pergunta é bem importante e eu já vou ainda complementar com a parte do pagamento mesmo. Como a gente falou, a gente tinha uma ação coletiva. Na ação coletiva, o sindicato garantiu o direito à não incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de férias. Esse direito está garantido, não é para ter essa incidência. Agora, a gente vem para a fase de identificar quem são os beneficiários, comprovar quem é beneficiário, ou seja, filiado do sindicato que teve desconto na época. Qual é o valor que cada filiado tem direito? Então, precisa elaborar um cálculo individualizado e, a partir disso, promover a execução individual. Não tem como a gente não promover esse novo processo, um novo processo incidental à ação coletiva e individualizado, que a gente vai lá entregar seus documentos e mostrar, esse servidor, ele é afiliado, ele tem direito à devolução deste valor. A partir daí, a Fazenda, então, vai analisar o valor, vai ver se vai concordar ou vai impugnar. Pulando, então, para a parte de quando finaliza essa execução, que é quando os valores forem homologados, né, depois que, eventualmente, tiver alguma impugnação da Fazenda, que é normal ter impugnação da Fazenda para discutir alguma atualização, algum valor, ela apresentar o cálculo que ela entende correto.
Superada essa fase da execução, vem a fase de pagamento. E eu vi que um outro filiado questionou, vocês não vão pedir os dados bancários? Não. Esse caso, na Justiça Federal, os valores são pagos através de RPV, que é uma requisição de pagamento de pequeno valor. É uma requisição que a Fazenda faz o pagamento. Então, é expedido um ofício com o valor, depois que esse valor é homologado. Expedido um ofício com o valor, em nome do beneficiário, com as informações pessoais desse beneficiário, e depois da expedição, depois da intimação do ente para pagamento, o valor é pago em até 60 dias. O levantamento desse valor no banco, que pode acontecer ou no Banco do Brasil ou na Caixa, eles variam, o depósito, ele vai ser preferencialmente pelo próprio filiado, tá? Então, quando tiver o depósito, a gente vai entrar em contato, e aí, de novo, é muito importante que todos os filiados que se cadastrarem no portal, entregarem os documentos e a gente ajuizar a execução, mantenham acesso aos seus e-mails pessoais. Inclusive, eu já alerto que o ideal é fornecer na procuração o e-mail pessoal e não o e-mail funcional. Vai que você se aposente ou não use mais o e-mail funcional, a gente vai comunicar você através do e-mail que você cadastrou, inclusive na fase de pagamento. Então, quando o valor for depositado no banco, seja a Caixa ou Banco do Brasil, através da requisição de pequeno valor, que é a RPV, cujo prazo é 60 dias a contar da intimação do ente, a gente vai enviar um e-mail a você. Se você não responder, a gente vai atrás de você pelo número cadastrado para orientar que você vá ao banco munido dos seus documentos pessoais e proceda o levantamento diretamente no banco. Então, você vai realizar o levantamento desse valor no banco quando concluída essa execução, essa fase de cumprimento de sentença. Então, tem esse procedimento, que é primeiro você nos entregar os documentos corretamente, a gente apurar o valor, ajuizar o cumprimento de sentença, o cumprimento de sentença vai tramitar com a resposta da Fazenda, e quando o valor for homologado, aí sim vão ser expedidos os ofícios de pagamento, que é a RPV, e aí vai ter o prazo de pagamento, e depois você vai poder levantar o valor diretamente no banco, tá? É assim que ocorre o pagamento. Então, tem um procedimento, ele não é direto, ainda tem toda a manifestação da Fazenda. É importante também, aproveitando essa questão da atualização, né, do e-mail, que se mantenha o cadastro aqui no sindicato atualizado. Por quê? Porque a Thaís vai mandar e-mail para vocês, pode cair no spam, pode vocês não acessarem, e aí a Thaís vai procurar o sindicato, né, a nossa equipe administrativa para auxiliá-la, né, com as informações que a gente tem, e quando olha o banco de dados, a informação também está desatualizada, de telefone, de endereço, as pessoas já se mudaram. Então, vamos também atualizar o cadastro, que é bem rapidinho pelo site também, não precisa vir aqui não, mas quem quiser vir aqui tomar um cafezinho também vai ser muito bem recebido. Juliana, eu queria só aproveitar e reforçar essa questão do cadastro, porque a gente tem encontrado dificuldades, inclusive para colocar crédito das vitórias que a gente está tendo também nas ações, né, do Plano Bresser. Então, acho que reforçar a informação aqui da atualização cadastral é super, hiper importante. E até, né, falar do trabalho que o escritório está tendo, a própria Juliana que recepciona os casos também, né, quando, né, naquele tumulto que vem a galera, né? Tem um paralegal que fica aqui do escritório dando informação, por conta, né, 2 paralegal que fica aqui, né, dando informação por conta dos golpes, está sendo muito golpe, está sendo muita movimentação, né, quando se trata de recurso, quando se trata de ação, quando se trata de pagamento, eles estão tendo acesso ao banco de dados e passa informação até falsa, né, com fotos, inclusive, do Rude, já teve essas também, né, passaram informação falsa até com o meu nome, que falou com o Chiquinho e tudo mais. Então, a gente tem que ficar muito ligada. Então, a fonte de informação, né, além do e-mail que está pronto lá já no site da comunicação direta com o escritório, né, manter o banco de dados aqui atualizado, né, conforme a Thaís falou, porque às vezes a pessoa informa no cadastro um e está com outro, né, é importante manter o banco de dados do sindicato atualizado, porque é o banco de dados que a gente vai procurar os colegas. Quando a gente não encontrou no banco de dados atualizado do colega, a gente teve até que fazer um movimento interno no âmbito da diretoria para procurar a pessoa em casa. Então, já teve diretor, né, como a companheira Ana Célia, foi lá para Maricá buscar
enviar pessoas para informar que a pessoa tinha crédito a receber, porque a pessoa também não estava tendo crença, então teve que ir em loco para colocar. Isso é custo para o sindicato, isso é movimentação, então é muito importante reforçar essa questão do cadastro, beleza? Complementando sobre os riscos de golpe, todo mundo que está ouvindo, tem 144 pessoas, outras vão ouvir, tem que espalhar a notícia do seguinte: todo mundo sabe que não se deve ficar passando dados bancários e pessoais por WhatsApp, telefone, né? A não ser quando você tem uma situação que o escritório entra pelo e-mail oficial, você vem no sindicato e repassa. Agora, nunca se deve efetuar pagamentos online. Você foi notificado numa mensagem de WhatsApp que manda você enviar um Pix para destravar um pagamento maior que seria devido a você. Isso nunca vai acontecer no caso do sindicato. Então, você nunca vai receber uma mensagem falando paga R$200 para receber 5 mil, paga 1.000 para receber 10 mil, porque todos os efeitos financeiros vão ser efetuados no banco, né, na conta bancária, e qualquer dúvida de natureza de como vai ser o recebimento, vem até o sindicato para dialogar com o escritório, para falar aqui com a Paralegal, porque o golpe, um dos mais recorrentes é esse: as pessoas recebem um link para ela, gera um código de Pix e elas fazem um repasse. Então, não fazer isso jamais. Isso aí. Perfeito. Aí outra pergunta que entrou aqui é como verifico se fui ou não descontada. A Thaís e a Isabela já falaram sobre isso também. Verificando, gente, nas fichas financeiras do período de 2010 e 2012, se você tem a sua rubrica lá PSS, tem a rubrica, nesse período de 2010 a 12, vocês foram descontados, né? E quem não é sindicalizado não vai se beneficiar da execução pelo sindicato, né? Porque a doutora Isabela já explicou também. Fala de novo sobre isso, Isabela, da questão de que a ação é coletiva e que a gente tem uma nova fase agora e que a gente só atende os sindicalizados? Isso, só frisando sobre a rubrica, ela tem um nome que é Contribuição PSS Férias. No contra-cheque, vocês vão ver como Contri, não está escrito contribuição total, é Contri PSS Férias. Então, se na parte dos descontos, entre 2010 e 2012, você tiver essa rubrica, você tem o direito à devolução desses valores. E aí, lembrando que o quê? A ação coletiva, essa primeira fase, ela foi finalizada. Essa que foi encabeçada pelo Sintuferj e garantiu o direito aos filiados de executarem esses valores individualmente. Então, agora, para executar os valores, além de você ter que ter recebido, ter que ter tido o desconto entre 2010 e 2012, você tem que estar filiado ao sindicato para que possa acessar a justiça e garanta essa execução. Perfeito, perfeito. A outra pergunta tem a ver com essa questão da filiação, né? Somente quem era filiado ao Sintuferj na época poderia entrar com a ação para receber a devolução? Não, dá tempo ainda de se filiar, gente. Uma pergunta importante, ó. Como obter essa ficha financeira de 2010? Solgov. Isso, através do Solgov, vocês podem obter essa ficha. É importante frisar novamente que, como o nosso sistema é um portal eletrônico e esses cálculos vão ser automatizados, garantindo assim que vocês não precisem pagar um contador para fazer esses cálculos, as fichas elas precisam ser obtidas através do Solgov. Então, só serão aceitas essas fichas financeiras obtidas no portal Solgov. Perfeito. Eu estou aqui já lendo as demais perguntas. Muitas perguntas dentro do chat, muitas considerações falando sobre a questão da ação dos 28, mas que eu acredito que já foi super esclarecida aqui, tanto pela direção quanto pelo escritório, né? Tanto quanto pelas meninas. Reuniões. E aí as pessoas têm uma dúvida também se a live vai ficar gravada. Vai, gente, a live vai ficar gravada. Bapeli, YouTube, Facebook, é isso? E rádio. YouTube, Facebook e rádio. Vocês vão conseguir acessar quando precisarem, quando quiserem relembrar, né, sobre essa live. E uma pergunta recorrente aqui no site é sobre a questão
do benefício da gratuidade de justiça, tá? São duas, na verdade, bem recorrentes. Um é do benefício da gratuidade de justiça, as pessoas falam, porque eu não consegui em outra oportunidade, eu não consigo agora. E a outra é, por que não faz execução pelo juizado especial? Meninas, quem responde é essa? Sobre a gratuidade de justiça, é importante frisar, eu até vi alguns comentários, né, na live, falando sobre, mas é só para quem tem até 3 salários mínimos. Isso era realmente um entendimento que o TRF2 tinha no Rio de Janeiro. O que acontece é que hoje nós temos um tema julgado pelo STJ, que diz que a gratuidade de justiça ela não pode ser indeferida com base em critérios puramente objetivos. Então, nós estamos munidos de muitas teses para rebater essa informação. Então, a primeira coisa é que, obrigatoriamente pelo portal, todos terão que assinar a declaração de hipossuficiência. Mas no portal nós vamos também ter um espaço para que as pessoas anexem documentação para embasar esse pedido. Então é importante que vocês estejam munidos de documentação. E anexem, por exemplo, contas como o aluguel, condomínio, contas de vivência básica, água, luz, internet, telefonia, outros gastos excepcionais, plano de saúde, medicamento e qualquer situação excepcional que gere um gasto para que a gente consiga comprovar essa questão da gratuidade de justiça. Nós vamos requerer em todos os processos para evitar que sejam pagas custas, né, eventuais custas, que esperamos que não seja o caso desse processo. Então, se munam dessa documentação, igual a Thaís ressaltou, nós teremos um prazo para receber a documentação, então dá para se organizar com calma, juntar, para poder anexar isso tudo no portal. Sim. Obrigada, viu? Outra pergunta recorrente que está acontecendo aqui, as pessoas estão falando, mas gente, os aposentados ficaram de fora? Meninas, explica de novo essa questão dos aposentados, por favor. Claro, vamos lá. O que acontece? Esse adicional de férias só é recebido por quem está na ativa. Por quê? Aposentado não tira férias, não recebe adicional de férias. Então, para você poder executar esse processo, você tem que ter saído de férias e ter tido esse desconto do PSS sobre o adicional de férias entre 2010 e 2012. Se você já estava aposentado em 2010, você não recebeu esse adicional. Se você se aposentou entre 2010 e 2012, a gente vai precisar verificar as suas fichas financeiras para saber se você saiu de férias e teve esse desconto. Mas se você se aposentou depois de 2012, é provável que você tenha sofrido desconto à época. Então, ainda que você tenha se aposentado depois, você tem direito a entrar com essa execução caso tenha sofrido desconto. Então, isso abrange os aposentados, sim, mas nesses termos que eu acabei de explicar. Perfeito, perfeito. E aí a dúvida que todo mundo tem, e a ansiedade, é óbvio, né? Quando a gente tem um ganho de ação que traz um retorno monetário, né? Qual o real ganho que essa ação pode gerar? Eu acho que a gente já falou sobre isso também, né? Que vai depender da subida das fichas financeiras para fazer o cálculo. Mas dá uma reforçada nisso, por favor. Claro. O adicional de férias, ele é pago com base na remuneração do servidor. Cada servidor tem a sua remuneração. Então, desculpa. Ele vai ser atualizado pela Selic, mas o que a doutora Isabela está explicando é qual o valor que vai ser atualizado, né? E o valor atualizado é o seguinte: quando você tem o desconto do PSS sobre o adicional de férias, é sobre o valor que você recebe de adicional. Cada servidor recebe um adicional. Então, não tem como a gente dar um valor uniforme para todos. Então, vai ser feito com base nesse valor do desconto, vai ser atualizado pela Selic. No nosso portal, quando você subir as fichas financeiras, nós já fazemos um cálculo de imediato, vai aparecer para você o valor que está sendo executado. Então, ali naquele momento, você já vai ter noção de qual vai ser o valor que a gente vai estar pleitando judicialmente. Mas, complementando, o filiado que quiser ter uma noção do valor, ele pode, através da sua ficha, identificar a rubrica que a doutora Isabela mencionou, que é a Contre PSS Férias, que é esse valor que a gente vai atualizar no período de junho de 2010 a fevereiro de 2012. Se nesse período você identificar na sua ficha Contre PSS Férias,
né? Ou seja, você tirou férias e teve o desconto da contribuição previdenciária, são esses valores dessa rubrica que a gente vai atualizar. Então, você pode identificar quais são esses valores através da ficha financeira. Perfeito. Tem uma dúvida aqui do Júlio, que ele fala: a leitura do portal deve ser relativamente fácil, o problema será o juridiquês. Realmente, o juridiquês é muito chato, é muito, muito, muito chato, mas a gente tem procurado tirar esse juridiquês, né, e do portal principalmente. Mas se ainda assim houver qualquer dúvida, vai ser informado para vocês todos os canais. Além disso, a gente tem atendimento no sindicato de segunda a sexta, no horário comercial, onde toda e qualquer dúvida poderá ser esclarecida, ok? Meninas, vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Exatamente, a gente trabalha para tentar traduzir ao máximo, né, esse âmbito jurídico para os filiados, para entenderem todas as etapas. A gente tenta ser o mais didático possível. No portal, a gente colocou em tópicos, explicando a maioria das perguntas que eu vi aqui nos comentários, elas estão explicadas no próprio portal. Então, quando você se cadastrar e acessar, a primeira página ela é só com esses tópicos, para que o filiado fique ciente de tudo que envolve essa execução. Mas, como a doutora Juliana mencionou, a gente está aberto, pode fazer o atendimento presencial no próprio sindicato, pode atender por ligação, pode atender por e-mail, por WhatsApp. Então, a gente, se quiserem conversar para entender de forma individualizada, a gente também está aberto para conversar e explicar tudo que for necessário. Beleza, deixa eu entrar aqui com uma dúvida também, que surgiu aqui pelo meu WhatsApp aqui, falar com o companheiro lá da biologia, que deve estar em teletrabalho. Que fica claro, a gente está tratando dessa ação aqui que trata, né, dessa questão da devolução do texto de férias, né, do PSS texto de férias. A ação que vai falar do abono de permanência é mês que vem, que é para não confundir, as pessoas não confundirem. Então, é importante explicar sobre isso. Nós demos trato, nesse momento, a essa, que tem uma questão mais simples, vamos dizer assim, mas talvez as dúvidas daqui surjam também na próxima live, mas é importante a gente separar essa questão, certo? Eu queria que a Thaís aí, né, desse essa diferença, porque fica o debate, senão a gente fica vendendo já o que a gente quer vender lá no mês que vem. Perfeito. São duas ações coletivas, então são distintas, o objeto, ou seja, o que a gente requereu são distintos. Então, essa de hoje é apenas para a devolução da contribuição previdenciária que incidiu sobre o adicional de férias, sobre esse 1/3 de férias, tá? A próxima live, que vai ser em julho, aí sim vai tratar da outra ação coletiva, então é mais uma vitória do sindicato, né? O sindicato está com mais uma vitória que vai tratar dessa questão do abono. Então, hoje é apenas contribuição previdenciária sobre o adicional de férias. Ainda que tenha uma parte de procedimento, ou seja, essa parte de ação coletiva e depois essa execução individual, ainda que seja o mesmo procedimento, a ação tem períodos de execução distintas, documentos distintos. Então, na próxima live, aí sim, né, peço que vocês que entraram hoje entrem também de novo na próxima live, que vai ser no dia 7 de julho, para acompanhar as informações da outra ação coletiva do Sinto Férias. Então, não confundam, são ações distintas, talvez quem não tenha direito aqui tenha direito lá. Então, é importante acompanhar também a live do dia 7 para entender, né, do que se trata e quem é que pode executar. Perfeito. E as pessoas estão questionando aqui sobre o portal. Gente, o portal está pronto, né? E nesse momento ele passa simplesmente por uma revisão. A gente vai acessar ele aqui, tanto a direção quanto eu, junto com o escritório, né? Dar os últimos alinhamentos do portal que tiverem que ser dados, e vai ser publicado, sim, no site do Sintuferd. Vai ter um link lá em cima, onde as pessoas vão poder acessar. Tá bem visível, né, dentro do site. Como é que é o nome disso, Bapelli? Que a gente deixa assim bem visível. Um banner, viu? A gente vai vivendo e aprendendo. Um bannerzinho, para que isso... Bannerzão bem grande, né? Para todo mundo ver logo o PSS. Pode ser.
Gente, tem tanta pergunta, mas eu acho que a maioria foi respondida, né? No mais, a gente tem comentários. Eu estou só dando uma checada aqui para ver se... Deixa eu pedir, enquanto a Juliana seleciona, a gente falou aqui de recadastramento, e aí a gente tem um link para recadastramento dos sindicalizados. A gente reforça fortemente que as pessoas se recadastrem, tanto para esse problema jurídico de encontrar quem ganha ação, de buscar, fazer busca ativa, quanto para outros benefícios que o sindicato disponibiliza, como a questão do Total Pass, né, que é um cadastro que, para quem não sabe, o sindicato fornece o serviço, né? A pessoa pode ter acesso ao Total Pass, então tem um sistema. E aí eu mandei para o companheiro aqui, para o Bapelli, o link para o sistema.sintoferj.org.br, peço que ele coloque na tela para a gente, assim que possível. Aí é o lugar para você se recadastrar, tá? Então a gente vai deixar um pouquinho aí. Daqui a pouco a gente vai botar mais para o final aqui o link de sugestões, críticas, reclamações sobre os serviços do sindicato, para que a gente possa apurar sempre e estar melhorando, aperfeiçoando aí a atividade, que é o link da ouvidoria Sintoferj. Perfeito. Bom, meninas, eu acho que da nossa parte a gente conseguiu esclarecer a maior, se não todas as dúvidas aqui do site, né, que tem muita coisa repetida, mas assim, eu proponho aqui, meio que de supetão, né, que a gente organize em forma de perguntas e ponha à disposição no site do Sintoferj. O que vocês acham? Perguntas e respostas bem direto, como a gente recebeu aqui no site, que aí as pessoas vão consultando também, né? As pessoas que tiverem dúvida podem não só assistir a live de novo, como também ter acesso direto ali ao perguntas e respostas a todo tempo. Eu acho que é uma forma da gente também dar transparência ao que a gente está tratando aqui, né? Perfeito, perfeito. Ótimo, a gente promete então essas perguntas e respostas, né? A dúvida de um pode ser a dúvida de outro. A gente viu que algumas dúvidas se repetiram e vão se repetir, é normal, né? A gente vai responder tudo, então a gente vai entregar essas perguntas e respostas e também vai publicizar o manual desse portal. O portal é extremamente intuitivo, é simples, mas é importante ter um passo a passo com as orientações, então a gente disponibiliza para o sindicato, que vai disponibilizar para todos acessarem, darem uma olhada, entenderem como é que eu me cadastro, quais são os documentos. Então, além de estar descrito no portal, também vai estar descrito no manual e também vai estar descrito nas perguntas e respostas. Então, tem bastante material para orientação e, se quiserem, tem atendimento presencial, por telefone, por e-mail, por WhatsApp. Beleza. Queria pedir para o Bapelli, então, botar o e-mail da ouvidoria, já ficou um tempinho aí o recadastramento, já aqui nesse final da live. É o e-mail para sugestões, críticas e reclamações. Sempre que você passar por alguma situação que você não entendeu completamente no sindicato, ou você não concordou, né, tem desacordo, você pode, nesse e-mail, mandar para a gente ter o registro e poder agir. Elogios também, né? Por favor, por favor. Verdade. E aí é isso, né? A gente recebe elogio às vezes no corredor e aí é melhor receber no e-mail. Até porque o elogio para uma atividade que a gente efetivou de maneira correta estimula a gente a aprofundar a execução daquela forma, né? Que foi a forma mais correta. Principalmente sugestões, né, Esteban? Para a gente melhorar cada vez mais o serviço, todos os serviços que a gente oferece aqui no sindicato, né? Correto. E queria reforçar, já para no encerramento, né? A gente tem uma batalha muito dura na conjuntura atual, seja porque o serviço público ele é muito atacado na disputa orçamentária na sociedade, né? Nós temos uma ameaça de reforma administrativa aí rondando. Ano passado a gente conseguiu barrar esse avanço dessa reforma administrativa liderada aí por deputados, né, da direita, né, que é chamado de centrão, mas da extrema-direita também. E nós, no campo jurídico, isso não está livre desse debate, né? O campo jurídico ele é permeado pelas relações sociais. Então, não é à toa que nos últimos anos você vê uma onda de ataques a direitos de trabalhadores e também servidores, inclusive no campo jurídico, né? Então, nós temos, por exemplo, uma justiça do trabalho, que geralmente não é onde nossas ações correm, né?
Nossas ações correm geralmente na Justiça Federal, mas nós temos a Justiça do Trabalho sendo desmontada, sendo que está lá na Constituição que ela é uma justiça da sociedade, ela é direito do trabalhador, né, e ela está sendo atacada. Né? E hoje, para um trabalhador, às vezes, entrar com ação, ele pensa 10 vezes antes, porque ele vai ter que pagar se ele perder, né, no caso do trabalhista seletista. Né? E para nós, servidores, a coisa também apertou muito. Agora, o sindicato ele não vai se furtar de fazer a luta, ele vai, nesse campo, se esmerar, se aperfeiçoar, vai procurar as melhores equipes técnicas, melhores profissionais, né? E no cômputo do longo dos anos, o Sintuferj conseguiu trazer mais vitórias para os trabalhadores nesse campo do que sofrer derrotas. Né? Agora, nós precisamos que todo mundo esteja consciente que o sindicato precisa da participação ativa, consciente, estar presente. Nós vimos aqui as especificidades dessa ação, nós vimos aqui que há um reconhecimento da universidade sobre essa questão do desconto do PSS no terço de férias. Né? Então, vale a pena vir aqui, vale a pena quem não está afiliado se filiar, sindicalizar, e também participar ativamente da greve, reforçando o chamado para a Assembleia de amanhã, para as ações, para os atos, para os protestos, para que a gente possa obter mais vitórias. Né? Infelizmente, não temos uma database no serviço para o servidor público. Então, nós entramos todos os anos sem esperar necessariamente que o que a inflação corroeu do nosso salário, nós teremos a recomposição. Aí nós temos que ficar brigando, lutando para poder ter essa recomposição. Né? E muitas vezes também a inflação que é dita por aí, né, dita pelos, às vezes, institutos de pesquisa, subestimam a realidade concreta de cada região, né, de outros custos que entram na nossa vida. Né? Então, vale a pena. Sindicato é o seu lugar, trabalhador. Às vezes, a pessoa sente que é ruim com o sindicato, mas é aquela dito popular. Pior sem ele. Certo? Então, estar com o sindicato é melhor do que não estar, para você poder ter conquistas. Então, aproveitando esse espaço, né, que a gente está dialogando um pouco sobre a conjuntura, né, nós temos que falar desses mais de 90 dias de greve que nós estamos. Eu reforço, né, que é uma luta extremamente importante e relevante. Né? Nós tivemos uma vitória, pelo menos do nosso ponto de vista, importante, que não estava no nosso horizonte. Também uma conquista da luta, da articulação, da mobilização, da pressão, né, e da cobrança desde o ano passado da federação, né, que foi a aceleração dos nossos aposentados, né, que foi prevista as acelerações, né, para os ativos, mas para os aposentados não. E quinta-feira, na nossa agenda da greve, nós vamos estar no Consune, né, fazendo um ato, já entregamos o ofício ao reitor sobre, né, apontando a necessidade de se fazer as acelerações para os nossos aposentados. A aceleração, né, é um instrumento, né, de garantir, né, uma progressão, né, quem teve progressão por mérito, né, a ter também a aceleração na mudança que teve da carreira. Então, é um percentual que pode levar a 3 progressões ou a 2 progressões, né, no salário da pessoa, que significa de 4% a 12%, né? Então é importante que se faça essas acelerações para os nossos aposentados. A gente vai estar fazendo pressão sobre a reitoria, que foi orientação da Fazubra. Nós tivemos também um passo importante nessa conjuntura em relação à negociação coletiva, né, que foi, né, o projeto que está no Congresso em relação à regulamentação da Convenção 151 da OIT. Acho que é um instrumento também de diálogo que a gente precisa, enquanto entidade, fortalecer. Por isso que quanto mais próximo ao sindicato, mais participativo, mais força o sindicato tem para fazer todos esses enfrentamentos que a gente está colocando. Né? Teve a luta também que está posta, né, na questão do fim da escala 6x1, que também dialoga com a nossa luta histórica, né, pela redução do trabalho sem redução de salário, a nossa luta por 30 horas, que também é pauta da nossa greve. Então, quanto mais fortalecido, né, o sindicato tiver, mais participativo a categoria tiver junto com a sua entidade, mais força teremos para fazer esses enfrentamentos que são lutas históricas. Então, quando a gente está falando aqui de ações judiciais, mérito, né, da equipe técnica que está olhando, catando, né, teve até um trabalho muito bacana feito pelo escritório, né, que eu já elogio publicamente aqui o trabalho do Robson, né, nacionalmente falando, se dedicaram, né, a estudar, a ver as brechas jurídicas, ver os campos jurídicos do que está posto aí, né, que possam nos prejudicar na reforma administrativa, em outros campos que estão postos nesse momento,
é importante. Então, o chamado aqui não é apenas uma live para dizer aqui e vender, ó, vem para cá que a gente vai ter vitória para você, vai ter ação judicial. Não, é uma questão geral, no sentido de que o sindicato é o instrumento de luta dos trabalhadores. É importante que esteja próximo. Então, é importante que a gente tenha essa estrutura, garanta essa estrutura para fortalecer, com certeza, a luta diária, né, que está sendo mais dura, porque hoje nós temos, infelizmente, né, um parlamento que, na sua grande maioria, está representando o patrão e não os trabalhadores. Né? Os nossos aliados giram em torno de 130, né, num total de 500 parlamentares. Então, a gente tem um processo eleitoral esse ano e a gente precisa mudar essa correlação de força no parlamento. Então, é uma luta cotidiana, não é uma luta só no sindicato, não é uma luta só sobre a ação judicial, é uma luta de sociedade, é uma luta de cidadão que a gente está querendo trazer e fortalecer a sua participação no sindicato, para que a gente tenha também instrumentos como esse de comunicação, que foi o projeto, né, que a gente se comprometeu aqui com um novo profissional para trazer esse trabalho, que tem uma equipe nos bastidores, que a gente vai ter mais diálogos como esse, como a Juliana já falou aqui, né, para fazer uma relação direta com a categoria, né, e elucidar muitas questões que são rotinas no dia a dia e que a gente está no corre-corre e acaba não atendendo. Então, tendo esse espaço, eu acho que fica bacana e é isso que a gente vai investir na nova comunicação com a rádio, né, com esse tipo de live, né, fortalecendo o nosso jornal que completou 40 anos. É um trabalho cotidiano, que as pessoas não têm noção, mas que a gente faz um esforço muito pesado, né, tanto do ponto de vista orçamentário como do ponto de vista pessoal, para dar conta de toda essa estrutura, para atender você que financia o nosso sindicato. Então, vem para cá que você está no caminho certo. Um abraço. É isso, né? Encerrando a live. Os meninos querem falar? Então, despedida. Eu acho que cabe a mim, então, me despedir, é isso? Então, vamos lá. Eu queria agradecer a todo mundo, as meninas do Escritório Cassel e Rosarim, que é uma equipe enorme, mas hoje está aqui representado pela Thaís e pela Isabela. Muito obrigada pela disponibilidade. Gostaria também de agradecer a nossa equipe que está toda aqui por trás, sabe? O Bapélia, que faz assim com o dedo para cima e para baixo, para a gente, fecha microfone, abre microfone, ao Gutenberg, ao Edinho, toda a equipe envolvida nessa estrutura para fazer dar certo, para fazer acontecer. Dizer para vocês que a gente está aqui à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas, o que precisar e para melhorar os serviços, né? Sempre. E, meninas, vocês vão fazer a saudação final, dar um tchauzinho para a galera. E convidar também para a próxima live do Jurídico, que já está marcado 7 de julho, que a gente vai falar sobre a ação do abono de permanência. E aguardem que a gente vai trazer mais novidades também do Jurídico, com a nossa equipe aqui, do Cível e da Trabalhista, viu? Obrigada aí, gente. A gente agradece também a oportunidade de estar aqui. Espero que tenha ficado claro. Reforço que temos atendimento, a Marcela está aí presencial no sindicato, então, caso tenha ficado alguma dúvida, é só nos procurar por qualquer um dos canais oficiais. Logo, logo, o portal vai estar no site do SintoFest para vocês acessarem e nos vemos no mês que vem. Agradeço a oportunidade, é importante a gente estar aqui nesse momento de vitória. Agradeço aos filiados que participaram, a participação de vocês é super importante com as perguntas, para a gente ajudar a esclarecer para todo mundo. E a gente se coloca mais uma vez à disposição, atendimento presencial, telefone, e-mail. Estamos disponíveis para conversar, para explicar e para a gente organizar, então, essa execução. Beleza?